entra um pouquinho atrasado, não tem problema. Entra. Uhum. Então, hoje é dia 27, né? Nós estamos continuando o nosso estudo de 1 Pedro. Nós vamos terminar o capítulo 1, né? O capítulo 1. Nós vamos ver hoje do 22 ao 25 e eu vou entrar já no comecinho do capítulo 2, né? Então, nós vamos... Você vai entrar no 2 já? Já. Tá. Já vou entrar no 2. Então, nós vamos começar vendo sobre vivendo em amor, né? Vivendo em amor. Então, vamos começar com uma oração, né? Vamos. Senhor Deus, nos colocamos aqui diante do Senhor, diante do teu trono de graça, reconhecendo, Senhor, que sem o teu Espírito Santo agindo na nossa vida, sem a tua graça, nós temos dificuldade, Senhor, de viver vidas santas, de viver vidas que te agradem, de dar o exemplo de amar como Jesus amou, né? Que se entregou a si mesmo por nós, pelos pecadores. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não somos capazes. Nós dependemos da tua graça, nós dependemos do Senhor. Nós precisamos também do teu Espírito Santo falando conosco, tratando da nossa vida, do nosso interior, daquela parte nossa que ninguém vê, mas que o Senhor fala que é de onde saem as fontes da vida, de onde sai todo o mal. Pedimos, Senhor, que com a tua palavra o Senhor possa nos purificar, porque sabemos que a tua palavra é a verdade. Pedimos que o Senhor nos purifique com a tua palavra, que o Senhor nos guie com o teu bom espírito para obedecermos a tua palavra e vivemos vidas que te glorifiquem. Que a nossa marca registrada, Senhor, seja o amor com que amamos uns aos outros. Amém. E para isso, Senhor, só pela tua graça, só pela tua graça. Nos ajude, em nome de Jesus. Abençoe a Raquel, abençoe a Eliane e as demais mulheres que ou vão assistir o vídeo ou vão ainda participar. Que eu esteja com cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, é isso, queridas. Então, vamos lá para 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 22 a 25. Lembrando que a gente viu, né, nas 2 últimas semanas sobre o estilo de vida dos salvos, né, que a gente falou sobre a santidade de vida, sobre a gente viver uma intimidade com Deus, sobre vivermos uma vida santa, uma vida de reverência a Deus em tudo que a gente faz, né? E agora, para fechar esse capítulo, nós vamos ver assim uma vida de amor, vivendo em amor, né? Então, quando a gente se pergunta, né? Que é uma pergunta que eu frequentemente faço para vocês, né? Eu pergunto: você é crente de verdade? Você é filho de Deus? Né? Você é um discípulo de Jesus? Então, como é que você vive? Você vive como alguém que é realmente discípulo de Jesus? Né? Você vive uma intimidade com Deus? Porque é muito fácil falar que você conhece a Deus, que você ama a Deus, né? Mas Deus sabe o teu nome? Teu nome está lá escrito no livro da vida? Você é crente de verdade? Né? Porque lembra no capítulo 17, que a gente tratou na semana passada, Pedro fala: ora, vejam bem, se invocais por Pai aquele, daí começa a falar, né? Então, se vocês invocam, né, a Deus como Pai de vocês, vocês vivem mesmo como se fossem filhas de Deus, né? Vocês agem como uma discípula ou vocês só não, eu sou evangélica e eu vou na igreja tal, eu vou na igreja Y. Não, a minha igreja
e fica lá só falando de igreja? Ou você é um discípulo mesmo, aquele que segue os passos de Jesus, que se importa em fazer o que ele quer, o que ele diz, procura saber tudo que ele quer, tudo que ele diz que é para a gente fazer, cuidando, né, para não pisar na bola, né? Não pisar na bola. Então, e agora, para terminar, essas 3 maneiras de viver, né? Que é viver em intimidade com Deus, viver em reverência, em santidade. Agora nós vamos ver como viver em amor, né? E aí eu vou ler lá a partir do versículo 22 até o final do capítulo. Então, Pedro escreve assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados de semente corruptível. Aliás, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, vamos parar até aí, né? Aí eu tenho uma perguntinha para ficar na mente de vocês, né? À medida que eu vou explicando esse texto. Por que nós devemos amar os nossos irmãos ardentemente, né? Com amor fraternal? Por quê? Por que Paulo começa falando isso, né? Que a primeira ordem, né, que ele fala no versículo: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, amai-vos. Então, essa aí é uma ordem, um imperativo. Amai-vos. E amai-vos o quê? De todo o coração. Amai-vos de que forma? Ardentemente. Então, não é um amorzinho assim, passando a mão na cabeça. Ai, aquele amorzinho, não. Com ardência, com aquela empolgação. Amar mesmo, amar mesmo. Então, aí ele começa. E esse ardentemente, gente, significa até o limite, né? Amar até o limite, até não dá mais, né? Então, primeiro, por que a gente deve amar ardentemente? Por que tem essa ordem? Porque nós fomos purificados. Olha lá no versículo 22, né? Tem tradução que diz: purificando a vossa alma pelo Espírito. Eu gosto dessa tradução, apesar que não é a minha que está aqui que eu estou usando, mas eu gosto dessa. Purificando a vossa alma pelo Espírito. E esse Espírito é com letra maiúscula, quer dizer o Espírito Santo, pela vossa obediência à verdade. Porque a gente se esforça e, claro, a gente consegue obedecer os mandamentos de Deus, mas não o tempo todo. Basta pisarem no nosso calo, basta a gente estar cansada, basta não ter dormido bem, basta estar com fome, basta estar com problema, ai, não estou com cabeça, e a gente, pronto, pisa na bola, né? Alguém cutucou, não, mas você não sabe o que meu filho fez, né? Oh, meu Deus. É só pisar no pé, né? Só um pouquinho, gente, que apareceu que tá acabando a minha bateria. Achei estranho. Eu tô aqui na... Ai. Só se ela não tava bem... Achei que tava ligada na tomada e não tava. Desculpe. Agora eu acho que... Agora vai. Então, aí a gente... Não, o filho aprontou, o filho derramou... toda a feijoada na mesa, no almoço de sábado, porque ele estava desobediente, estava fazendo traquinagem, enfim, você perdeu a cabeça. Enfim, não adianta a gente ter desculpa, né? Na verdade, ele fala que nós, purificando a vossa alma pelo Espírito, pela obediência à verdade. Então, a gente consegue amar os outros ardentemente
Porque a verdade de Deus nos purifica. Então, é a verdade que purifica a gente. A gente sabe que tem algumas traduções que essa verdade está com letra maiúscula, né? Porque a palavra de Deus é verdade, e a gente sabe que Jesus fala que eu sou, né, a verdade e a vida. Ele fala que ele é a verdade, né? Que ele é o Logos de Deus, que ele é a palavra de Deus, ele é a própria palavra, né? Que na nossa tradução aqui para o português, traduziu que ele era o verbo, né? Verbo. Porque no nosso português, na nossa gramática, o verbo é essencial para existir uma frase. Então, eles traduziram por verbo, né? Mas no original, a palavra é logos, quer dizer palavra, né? Então, em inglês, inclusive, tem assim, que Jesus is the word, né? Ele é a palavra. Mas, enfim, dá para a gente perceber o sentido. Então, é essa obediência à palavra que vai nos purificar, que vai nos limpar, que nos dá um novo propósito, uma nova vida em Cristo, né? Essa nova vida, ela nos leva ao amor fraternal. Então, vamos virar umas pagininhas para trás, em Tiago, capítulo 4, que é o livro antes da 1 Pedro, né? Então, só vira umas folhinhas, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Então, nós lemos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que a gente precisa purificar as mãos, né? Então, esse purificar as mãos não é só lavar a mão porque a sua mão está suja, porque você mexeu no jardim, ou porque você veio do supermercado, não é isso, né? Na verdade, essa era uma expressão, né, que era usada, né, pelos sacerdotes do Antigo Testamento. Eles tinham que purificar cerimonialmente, né, as mãos antes de se aproximarem de Deus, né? E os pecadores, né, que se dispõem a se aproximar de Deus, devem reconhecer que eles também precisam se purificar. Mas não é só purificar as mãos, é purificar, se purificar internamente do pecado, né? Por isso que depois ele fala assim: vós que sois de ânimo dobre, né? Vocês que têm um coração dividido, vocês que têm duas caras, né? O que vocês têm que fazer? Ó, limpai o coração. Então, da mesma forma que Deus exigia todo um cuidado do sacerdote que ia se aproximar, né, para ministrar ali no templo antigo, né, dos judeus, nós hoje também, quando nós queremos nos aproximar de Deus, né, porque esse é o objetivo, né, a gente ter comunhão com Deus, a gente precisa limpar o coração, né? Porque senão Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir, né? Então a gente tem que limpar o coração, se purificar dos pensamentos, motivos, desejos íntimos do coração que são contrários a Deus. Quer ver? Vamos lá para Salmo 20. Cláudia, posso ler aqui na minha versão? Leia. Eu achei bem interessante. Diz assim, ó: cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. E ele fala que para a gente fazer isso, para quê? Porque a gente quer se chegar a Deus. E a gente quer que ele se chegue a nós. Né? Aquela intimidade, né? Aquele... eu conheço Deus, por isso
não era para me desesperar, mas a gente sabe que tem situações que a gente se desespera. Então eu sei que Deus está, eu posso qualquer hora, Deus, está acontecendo isso, né? Ele vai me ouvir, porque eu estou acostumada a falar com ele, eu estou acostumada a ouvir ele falar comigo, né? Como é que eu ouço Deus falar comigo? Aqui, pela palavra de Deus, né? E eu falo com ele através da oração. Então vamos lá para Salmo 24, versículo 3 e 4. Olha lá. Olha a pergunta, ele começa com uma pergunta, o salmista, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí ele responde no versículo 4, olha lá. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, o que ele está falando? É aquela integridade, aquela motivação interior do coração. Não é tanto ao exterior. Não é tanto ao exterior. Ainda virando umas páginas para frente, Salmo 51, o versículo 10. Esse Salmo 51, quase que ele inteiro, né? Ele é uma oração. Mas olha, especialmente o 10. Olha que frase linda de oração aí para a gente fazer, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Por que o salmista está fazendo essa oração para Deus? Porque não é normal, homem nenhum, pessoa nenhuma desse mundo ter um coração puro. Não tem. Por isso ele está pedindo para Deus criar um coração puro, porque ele não tem. Não tem. Posso falar, Cláudia? Pode. Essa madrugada eu acordei. Quando a gente tá com esses problemas com família, né? A gente não tem um sono tranquilo, né? E é assim, sempre quando tem algum problema, Deus me acorda de madrugada para orar, né? É o momento que ele me chama para orar, para falar comigo. E daí eu comecei a ler a Bíblia de madrugada, e daí me veio um versículo lá de João, segundo João, lá no finalzinho, depois que Jesus entra lá no templo e derruba tudo e faz aquela quebrarada, ele termina falando assim que ele sonda o coração das pessoas, né? E que aquelas pessoas tinham acreditado em Jesus pelos milagres que ele tinha feito, né? Mas que ele olhou para aquelas pessoas e não confiou naquelas pessoas. Que coisa, né? Olha que coisa forte isso, né? Você pode acreditar que existe um Jesus que faz milagre, mas se teu coração não estiver puro, limpo, acreditando, uma fé genuína, né? Não vai adiantar nada. A gente vai ver isso mais adiante. Eu separei alguns exemplos dos próprios, coisa que aconteceu com os próprios discípulos de Jesus, né? Que estavam ali direto lidando com ele, né? E você pensa, mas isso aconteceu bem no comecinho, quando eles não é, né? No final também eles têm umas passagens, mas eu vou mostrar para vocês. Então, e daí veio para mim assim, Cláudia, que a gente tem que diariamente fazer uma pergunta para a gente, né? Será que Jesus, quando olha para mim, confia em mim? Como é que ele vê meu coração, né? Eu acho que essa pergunta a gente tem que estar fazendo o tempo todo, né? Pois é. Ainda nesse mesmo salmo, no versículo 17, ele fala, purifica-me com isopo, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E aí ele fala, olha, na verdade, Deus, sabe o que você precisa fazer mesmo? É fazer um novo. Faz um novo, logo cria um novo, que não tem, tá tão sujo, tá tão ruim aqui dentro. Aí você pensa, verdade. Nossa, que homem horrível para falar nisso. E a Bíblia fala que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, o homem que agradou Deus. E ele
pedindo para Deus criar um coração novo nele, um coração puro, porque o dele estava sujo, contaminado, né? Então, a gente deve amar os nossos irmãos porque nós fomos purificados. Nós fomos purificados, né? Eu quero ler ainda um pouquinho para frente de Salmos, lá em Ezequiel, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, aí vem Ezequiel, capítulo 18, versículo 31. Olha lá o que ele faz, né? Esse texto aí é um texto incrível, né? No Velho Testamento, no Antigo Testamento, fala assim, olha, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morrerias, ó casa de Israel? Né? E se vocês virarem uns capítulos para frente ainda no livro de Ezequiel, capítulo 36, capítulo 36, versículo 25 e 26. 25 e 26? Isso, do capítulo 33. Então ele fala assim, olha... 3 ou 36? 36. Tá. E ele fala assim, então, versículo 25, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então, isso aí é Deus fazendo uma promessa, né? Para o povo de Israel. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Eu vou ler também o 27, olha lá. Porei dentro de vós o meu espírito, aí está com letra maiúscula, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, o que ele está falando aí que Deus ia fazer? E essa promessa se cumpriu, né? Se cumpriu em nós, né? Nós fomos as pessoas que recebemos um coração novo, que recebemos um espírito novo, né? Que fomos purificados, né? Que ele tirou aquele coração endurecido pelo pecado, né? Endurecido pelas coisas da vida, né? Pelos pensamentos da vida. E ele disse que ele ia substituir por um coração de carne, um coração sensível, um coração maleável. Porque as pessoas que estão aí no mundo, né? Aqueles nossos queridos, aquelas pessoas próximas de nós, que a gente sabe que precisam de libertação, precisam de salvação. Como a gente ora, a gente fala, e parece que elas não querem ouvir, né? Não, parece que não entra, né? E a gente fica pensando, meu Deus, mas tanta coisa, né? Isso que você falou, Eliane, né? As pessoas ali estavam vendo Jesus em carne e osso, vendo os milagres, vendo tudo que ele fazia, né? E lá, os judeus, eles tinham, para saber se a pessoa que falasse para eles, olha, eu sou o Messias, teria que cumprir 4 requisitos. Eu não vou agora lembrar exatamente dos 4 milagres que ele teria que fazer, mas eu lembro que um deles era curar um cego de nascença. O último que Jesus fez, o 4, foi ressuscitar uma pessoa que já estava morta há pelo menos 4 dias, que depois do 4º dia... Expulsar também endemoniados, né? Isso, eu não lembro exatamente os 4, mas são 4, né? Eu lembro do cego de nascença e eu lembro desse último. E Jesus cumpriu todas as exigências. E ele falava que ele era o Messias. E eles não quiseram acreditar. Mas foi não querer, porque é muito difícil não acreditar. Porque ele cumpriu as exigências, né? Claro que ele fez muitos outros milagres, mas esses eram importantes, né? Dele fazer, e ele fez, né? O último foi quando ele ressuscitou Lázaro, né? Que já estava morto fazia 4 dias, até as irmãs, mas Senhor,
Tá cheirando mal, você quer que a gente abra o túmulo, né? Pensa você ir no cemitério, abrir o túmulo de uma pessoa que morreu há 4 dias, né? Vai estar lá cheio de bicho, cheirando mal, né? Os líquidos já. Pensa que coisa horrorosa. E Jesus chamou Lázaro para dizer, ninguém ali tinha dúvida que Lázaro realmente estava morto. Quando que elas falaram, olha, eu não abri não, Senhor, olha, que coisa que a gente vai ver ali. Né? E ele falou, abra, remova a pedra, e ele chamou. Então, mesmo assim, as pessoas com o coração endurecido, né? Sem ver. Então, por isso que a gente precisa muito da palavra de Deus para nos limpar, né? Para ajudar a gente a amar uns aos outros. Sabe por quê? A marca de um cristão é o amor. Vamos lá ver em João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Lembra? Eu falo para vocês que a partir do capítulo 13, Jesus já estava bem no finalzinho, né, do ministério dele aqui nesse mundo, e ele ficou esses últimos dias, ele se dedicou aos discípulos, né? Então, é isso que a gente vê. E aí ele começa falando ali, ó, versículo 34. Novo mandamento vos dou. Por que novo? Porque o mandamento anterior era você amar o seu próximo como a você mesmo. Esse era o mandamento. E já não era lá muito fácil, né? Você amar o outro como você ama você mesmo. Amar o seu filho, tranquilo, né? Amar o seu marido ali, quando ele tá tudo bem, procura te agradar o tempo todo, tranquilo, né? Amar ali a sua melhor amiga, né? É fácil. Agora, amar o vizinho inconveniente, né? O adolescentezinho mal educado, né? O motorista lá que xinga no trânsito todo mundo, né? O mal educado, o rude, o cruel, o mal, né? Aquele que você escuta, aquele vizinho que você sempre escuta, que ele está sempre espancando, né, os filhos, gritando com a mulher, você tem que amar ele também, né? Aí é difícil. Mas olha só o que Jesus fala. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é mais como ao seu próximo, como a você mesmo, né? Não é amar como você ama a você mesmo. É amar como eu vos amei, né? E também vos ameis uns aos outros. Nisto, né? Vocês fazendo isso, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, essa é a marca que a gente realmente é discípulo de Jesus. Amar como Jesus amou. E como Jesus amou? Ele deu a vida. Morreu, né? Morreu pelo mal, pelo injusto, né? Morreu pelos bons, mas morreu pelos maus também. Por né? todos, né? Por todos, exatamente. Né? Então, Porque você dizer assim para um filho ou para alguém que você ama, eu morreria por você, é fácil, né? Agora diga para o teu inimigo, eu morreria por você. De jeito nenhum. Como difícil. Só se realmente o Espírito Santo estiver em nós, só se a gente estiver sendo purificada pela verdade, a gente precisa se livrar dos pecados que nos atrapalham. Só assim, né? Aí, ó, o segundo motivo pelo qual nós podemos amar nossos irmãos ardentemente, né, vivendo em amor, é porque nós fomos regenerados. Olha lá o versículo 23 do capítulo 1 de Pedro. Pois fostes regenerados, né? Meninas, eu esqueci de dizer que falta 3 minutos para essa sessão terminar. Quando ela tiver para terminar, eu aviso vocês. Então, vamos lá. Pedro, você foi para Pedro, Cláudia? Pedro, voltei para Pedro. No capítulo 1, versículo 23. Então, ele fala assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então,
Quando ele diz que nós fomos regenerados, quer dizer que nós nascemos de novo. Então, se a gente tem uma nova vida, como eu li para vocês no comecinho lá, se invocais por Pai, né? Se você tem uma nova vida, né? Então, você tem uma nova natureza. Então, se a gente sabe que Deus é amor, nós, como filhos de Deus, nós temos que imitar o nosso pai, né? Todo filho imita o seu pai, né? Às vezes a gente consegue ver isso numa criança. Uma vez eu estava observando meu sobrinho e ele fazia igual o pai dele. E uma coisa também, um período que ele passou um tempo com meu pai e com a minha mãe, né? Ele passou a imitar o meu pai, o avô, né? O jeitinho de cruzar a perna para ler. Ele nem sabia ler, mal tinha 2 anos, e ele pegava o jornal de cabeça para baixo, cruzava as perninhas e fazia que estava lendo. Olha, imitando, né? Então... A convivência, né? A intimidade. Exatamente, por isso que a gente precisa conviver com Deus, né? Ali com a palavra dele, para a gente também poder imitar a ele nisso. E quando a gente demonstra amor, a gente demonstra que a gente é salvo. E, gente, é muito difícil. Essa lição aí é para mim, né? Então, o que eu me apego é que o Espírito Santo, graças a Deus, ele usa a palavra para produzir vida em nós, né? Para produzir vida em nós. E, meninas, está terminando? Eu vou agora partir para o 3º item e está acabando. Então, vamos sair, daí a gente entra de novo, tá bom? Tá bom. Então, até. Então, continuando lá, nós estamos vendo por que nós devemos amar nossos irmãos ardentemente, né? Com amor fraternal. Porque fomos purificadas, porque fomos regeneradas, nascemos de novo. E 3, no versículo 24, porque a nossa vida é passageira. Olha lá, toda a carne. Toda a carne quer dizer todas as pessoas, né? Todo mundo que respira, né? Toda a carne é como a erva. E toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor, né? Então, não importa quão importante a gente seja, né? Mesmo aquele homem orgulhoso, né? Que se imagina grande, poderoso, dono de uma grande força, beleza, cheio de cultura, de conhecimento, de ciência. No entanto, ele é carne. E como a flor, a beleza dele vai murchar, a beleza dele vai passar, a força dele vai diminuir, né? E, sem mais nem menos, ele morre. Às vezes, né? Quantas vezes a gente, às vezes, não se surpreende, né? Com notícias, né? Ai, o fulano de tal morreu. Nossa, mas tão jovem, tão novo, no auge, né? Às vezes no auge da sua carreira, né? A gente teve um exemplo mais ou menos recente, né? Quando aquele avião do Chapecoense, daqueles jogadores, né? Quando o time estava na sua melhor fase, nunca estiveram tão bem ganhando, né? Tanto é que foram capazes, né? Capazes financeiramente de fretar um avião particular para levar eles, né? Lá para o jogo. E o que aconteceu, né? Então, homens fortes, atletas, no auge, né, da sua vida, da sua força, da sua juventude, morreram, né? Então, isso mostrando que a carne é como a flor, né? Ela, de repente, ela cai, de repente, ela se seca, não é mais nada, né? Então, por isso que a gente, enquanto a gente está viva aqui, nós precisamos amar uns aos outros. E o 4º motivo se encontra ali no versículo seguinte, no versículo 25. Porque a palavra de Deus é permanente. A nossa vida é passageira, mas a palavra de Deus é permanente. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é eterna. Ela nos orienta a amar os irmãos ardentemente, de todo o coração.
E essa palavra, ela é sempre viva, atual, oportuna. Eu gosto muito. Se vocês virarem umas pagininhas lá mais para frente, lá em 1 João, né, que é aquelas cartinhas pequenas, 1ª, 2ª, 3ª João, eu quero 1 João, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 14 e 15. Olha lá que interessante, né? Esse foi um versículo assim que deu uma chacoalhada na minha vida, né? Mexeu comigo. Ele fala assim: nós sabemos, versículo 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Eu lembro que eu brigava muito com os meus irmãos. Brigava mesmo, tinha raiva. Eles faziam... quebravam os meus brinquedos, mexiam nas minhas coisas. Eu não gostava, né? Eu brigava, enfim. E quando eu li esse versículo, parece que abriu a minha mente. Falei, meu irmão, né? Daí eu lembrei do meu irmão de carne mesmo. Mas aqui não é só irmão de carne, é irmão da igreja. Né? Eu fui tocada assim pela palavra irmão, porque eu estava ali em plena convivência com meus irmãos e naquela situação. E eu falei, todo aquele que odeia, eu tinha raiva dos meus irmãos, odeia esse irmão assassino. Nossa, e olha o que ele fala? Todo assassino não tem vida eterna. Minha filha, você vai pintar. Eu, Senhor, olha só. Né? Porque a gente sabe que a gente já não está mais morta e agora a gente está viva. Temos a vida eterna em nós. Como que a gente sabe? Olha que sinal maravilhoso para nós. A gente sabe que agora a gente tem a vida eterna, o Espírito Santo habita em nós, nós temos o selo, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Como? Quando a gente ama os irmãos. É simples assim. O sinal, né? Lembra que eu perguntei lá no começo? Como saber se eu sou filha de Deus? Como saber se eu sou crente de verdade? Como saber se eu sou discípula de Jesus? Então, se você ama os irmãos, você é, né? Mas se você tem ódio no coração, tem raiva, tem cisma, tem briga, tem um monte de situação não resolvida, olha só. Não sou eu que estou dizendo, não. Isso é uma coisa que me arrepia muito, né? Se você odeia, simplesmente se você não gosta, né? Hoje a gente acha muitas palavras bonitas ali para não falar ódio, né? Eu tenho... Não, ele tem um clima, né? Tem um clima aqui entre nós. Né? A gente acha muitas palavrinhas bacanas aí. Mas é ódio mesmo, acabou. E você, simples assim, você não tem a vida eterna em você. Simples assim. Né? Então, só para ajudar vocês, olha o capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora olha o versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu gosto muito dessa carta, né? Eu fiquei muito na dúvida se eu ia estudar com vocês 1 Pedro ou 1 João, porque 1 João tem um monte de prova, né? Na vida cristã é muito assim, ou é ou não é. Tanto é que ele fala, o vosso falar seja sim, sim, não, não. Ou você é de Deus ou não é. Ou você ama e é, ou não ama e não é. Né? Então, você fala que não, Deus, quem que vai dizer que não ama a Deus? São muito poucas pessoas nesse mundo que são capazes de dizer que não amam a Deus mesmo, né? Mas
mas na maioria das pessoas vai dizer, não, eu amo a Deus, ainda mais nós aqui, né, do mundo cristão, né, todo mundo ama a Deus. Mas ele fala que se você não ama seu irmão, você não ama a Deus. Está falando que ama de boca, né? Tem o versículo que diz que quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão, está mentindo, né? Está mentindo. Então, com isso eu termino essa parte. Agora eu quero convidar vocês a voltar lá para 1 Pedro. Agora nós vamos iniciar o capítulo 2. E no capítulo 2, nós vamos ver o crescimento espiritual dos salvos, né? O nosso crescimento espiritual. Agora que a gente já chegou à conclusão, já aprendemos, né? Como que a gente pode saber se a gente é salva mesmo, se a gente vai para o céu? A gente já conversou bastante sobre isso, né? Se vocês tiverem dúvida, quiserem recordar, podem olhar lá no canal, né? Os vídeos anteriores, né? Que a gente fala sobre esse assunto. Nunca é demais, né? Às vezes, quando tem algum vídeo com uma informação importante, de vez em quando eu gosto de ouvir de novo para recordar, né? Então, se tiver dúvida, você vai lá e recorda. Então, agora que a gente já sabe, né? A gente já lançou a base para saber que nós somos salvas, né? Que realmente nosso nome está escrito no livro da vida, nós fomos regenerados, etc. Agora, como que vai se dar esse nosso crescimento espiritual aí? Primeiro, nós temos que nos despojar do pecado. Então, eu vou ler aqui com vocês o versículo 1 a 3 do capítulo 2. Então, vamos lá. Então, ele fala assim: despojando-vos, portanto, tem uma outra tradução que começa, portanto, né, quer dizer, tendo em vista tudo que a gente já tratou no capítulo 1, né, despojando-vos, deixando, né, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, vamos parar aí. Então, agora, nós vamos ver sobre esse comecinho aí, se despojando do pecado, né? Então, isso aí é muito necessário. Então, antes, né? Por que Pedro fala que a gente tem que se despojar, tirar, deixar, né? Esse Abandonar. Abandonar, isso mesmo. Porque antes a nossa vida era vazia, era fútil, nós éramos escravas de nossas paixões, de nossos desejos pessoais. O nosso caminho era um caminho de escuridão, mas agora, né, a gente já está certa que nós somos novas criaturas, novas pessoas, né? Então, o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa se despojar, a gente precisa arrancar esses pecados da nossa vida, como se eles fossem trapos imundos, né? A gente está vivendo essa questão aí da pandemia. O que eles falam quando você vai para um hospital, por exemplo? Seja para uma consulta, seja porque você foi acompanhar um parente na emergência do hospital. O que você tem que fazer quando chegar em casa? Qual a primeira coisa? Você tira os sapatos, você lava muito bem as mãos, lava o rosto, lava o nariz e tira toda aquela roupa e lava. Não guarda ela no... Nossa, mas eu só usei por uma hora, né? Nem suei, nem nada. Tá cheirosa a roupa. Mas sei o que você faz. Você tira. E como a gente sabe que o hospital, esse ambiente, assim, é um ambiente muito contaminado, o que você quer fazer logo? Você quer tirar logo? Você quer correr para debaixo do chuveiro, tomar um banho, pega aquela roupa, põe na máquina de lavar? É isso que é despojar, é tirar, é arrancar. Né? A gente quer tirar logo. Se fosse possível, a gente já arrancava do lado de fora da porta, mas não dá, né? Você entra, vai até o banheiro, lá você arranca. Tá?
Então, esse versículo 1 aí, ele está listando 5 pecados, né? E é muito interessante que esses 5 pecados que ele lista aí tem a ver justamente com nossos relacionamentos interpessoais, né? Nossos relacionamentos uns com os outros. E aí ele começa lá, que a gente precisa se despojar, primeiro, de toda maldade e dolo. Tem outra tradução que fala malícia. Tem outra tradução que no lugar de dolo usa a palavra engano. Então eu vou explicar bem aí o que significa malícia e dolo, né? E interessante que eu quero chamar a atenção de vocês, que ele fala assim, ó, que a gente tem que arrancar toda malícia e dolo. Então, não permite nenhum tipo de exceção. É para tirar tudo, né? Para tirar, para deixar de lado, despojar. E essa maldade, por que essa é a primeira palavra da lista, dessa lista de pecados aí? Porque a maldade, ela é uma perversidade que provém do interior de uma pessoa. Ela é a origem, ela é a raiz dos outros pecados, né? Ela tinha a ver com aquela iniquidade do mundo pagão da época, né? Então, todos os outros pecados dessa listinha aí, desse catálogo, né? Se eu posso falar assim, catálogo de vícios, né? Elas são ilustrações, são manifestações da maldade, dessa maldade. Por isso que ele vai dizer, olha, despojando, tirando, arrancando, deixando de lado toda maldade e dolo. Aí ele vai falar de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicências. Então ele vai listando aí esse catálogo de vícios, né? E a maldade, né, ela é a origem, né, a raiz dos outros catálogos. E a maldade é como se fosse assim um desejo de causar dor, de causar mal, de causar sofrimento no próximo, né? Pensa que coisa horrível, você desejar mesmo causar uma coisa ruim nos outros. Então, é uma atitude intencional de fazer o mal contra o próximo. Por isso que ele diz que essa maldade, né, a palavra tem origem na palavra mal, que é a raiz, né, dos demais males. E essa palavra dolo, ou também engano, é um espírito traiçoeiro, né, que ele não hesita, né, ele não pensa duas vezes para usar meios assim questionáveis, meios duvidosos para se sobressair, para obter vantagens, né? Então, na verdade, ele é um pouquinho diferente da maldade, porque a maldade é intencional. Você vai lá, você não disfarça nem nada, você vai lá e faz o mal. Você faz o mal, você inflige o sofrimento, você procura causar dor de propósito mesmo. Você não disfarça. Já o dolo, você disfarça. É um subterfúgio, né? É aquele espírito traiçoeiro, né? Então você assume aquela aparência de boazinha, aparência de verdade, né? Como se estivesse fazendo uma coisa boa, mas na verdade você está querendo que o outro seja enganado, né? Então, é o mesmo termo usado para hipócrita, que é duas caras, né? Você mostrar duas caras. É quando você age com um motivo adulterado, né? Um motivo Mentira. mentira, um motivo que nunca é puro, né? Você disfarça, você modifica, né? Mas no fundo, a sua intenção é fazer o mal. Só que é fazer o mal de uma forma assim bem camuflada, né? Ocultando com palavras, com ações, então você vai com aquele sorrisinho, assim, dava feridinho, né? Então, eu não sei o que é pior.
se a maldade vai lá direto ou se você camuflar ali o negocinho, né? Pois é, né, meu bem? Né? Tchan, né? Então, Eu acho pior camuflar. Porque se você vê direto o que a pessoa está te fazendo mal, você já fica prevenida, né? pois é, né? Agora, fazer por trás que é difícil. Você não sabe quem que está fazendo para você. Né? É difícil. Então, na verdade, se vocês pensarem bem, esse dolo é ou não é uma modificação da maldade? É uma modificação, né? É uma disfarçadinha da maldade, né? Por isso que eu falei que o dolo, que a maldade encabeçava a lista, porque os outros era quase que uma variação, né, disso aí. Depois, ó, ele vem para o terceiro item do catálogo ó, de vícios, olha lá. Hipocrisias e invejas. As duas palavras no plural, né? Hipocrisias e invejas. Tem tradução que fala fingimentos e invejas. Fingimentos, né? Então, essa hipocrisia, a palavra hipocrisia quer dizer justamente isso, fingimento. É uma máscara para ocultar a verdadeira identidade, né? É fingir ser o que você não é, né? E é interessante que quando a gente está falando, né, de crentes, a gente passa, né, pela nossa vida por muitas tentações para que a gente haja com hipocrisia. Então, a gente, por exemplo, você fazer um jejum, oração, dar oferta, só para que os outros te vejam de uma maneira muito favorável, né? Você fica com cara de boa, né? Boa moça, que mulher, né? Exemplar. Mas, na verdade, né, aquilo que a Eliane lembrou, Jesus via o coração, né? Por isso que ele nos confiava nas pessoas, né? E a gente vê que uma das coisas que Jesus mais alertou, né, enquanto ele esteve lá no ministério dele, foi contra esse pecado aí, o pecado da hipocrisia. Vamos ver lá, é interessante a gente ver, né, porque é um alerta de Jesus. Lucas 12, capítulo 12, versículo 1. Lucas 12, 1. Vou ler lá. Qual que é o capítulo? 12, versículo 1. Então ele fala assim, posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, Jesus falou direto, né? Ele falando para você, para os discípulos terem cuidado. Aí, vamos também lá em Mateus, capítulo 16, versículo 12. De novo, Jesus falando sobre esse assunto, né, da hipocrisia. Olha lá. 16. 12. O versículo é o 12. Jesus fala assim, então entenderam que não lhes dissera para que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, né? Então, por que Jesus falou para eles tomarem cuidado com essa doutrina dos fariseus e dos saduceus, né? Porque eles eram pessoas que estavam sempre preocupadas demais com o exterior, né? Com as cerimônias, com a aparência das coisas. E eles deixavam de se preocupar o suficiente com os assuntos do coração, do interior. Então, Jesus repreendeu várias vezes, né? Os fariseus por serem hipócritas, né? Por causa da hipocrisia deles. Eles tratam isso como doutrina de homens, né, Cláudia? Pois é. E olha,
Se vocês virarem umas páginas para frente, ainda no livro de Mateus, o capítulo 23, o versículo 25, né? Jesus fala assim, ai de vós, né? Então ele está falando os ais, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança, né? Então, o que ele está falando não adianta nada, né? Por exemplo, né? Pensa que vocês vão vir me visitar aqui na minha casa, eu estou com um copo sujo, aí vocês pedem água, vamos lá na pia, vamos lá na cozinha pegar água. E aí vocês veem que eu lavo só a parte de fora do copo, mas a parte de dentro está suja. Sei lá, acho que eu tomei café ali, está sujo de café, tem marca, né? Talvez do batom, da parte de dentro do copo, só lavei de fora. Vocês teriam coragem de tomar uma água ali? Não. Não, né? É isso que ele está falando, o que adianta, né? Então, eles estavam só preocupados com a aparência exterior, né? E não se preocupavam da realidade interior deles, né? Por isso que Jesus falou que eles eram hipócritas, né? Usavam essa máscara, né? E aí, interessante que, voltando lá para Pedro, que ele pôs essa palavra hipocrisia junto com a palavra inveja, né? E inveja é um sentimento mesquinho da gente querer ocupar o lugar do outro, ter o que o outro tem, querer ser o que o outro é, né? E a gente pensa, mas inveja é uma coisa que só existe lá no mundão, naquelas pessoas que não são salvas. Nananani. Olha só, Jesus, a gente vai ver aqui uma situação em que isso se deu entre os discípulos. Então, gente, para acontecer entre nós, é muito mais comum do que a gente imagina. Vamos ver lá em Marcos, capítulo 10, versículo 41. Marcos, capítulo 10, versículo 41, né? Esse sentimento aí acontecendo entre os apóstolos, né? Foi naquela ocasião em que Tiago e João, né? Houve um pedido, né, para que eles se sentassem, né? Um à direita, outro à esquerda de Jesus. Aí, nossa, esses dois aí, hein? Aí você fica só, mas olha só no versículo 41, o que Jesus fala? Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Interessante, hein? Quer dizer, Tiago e João, eles tiveram coragem de falar isso. Mas os outros 10, bem que queriam isso também. Porque eles foram capazes de se indignar. Porque eles queriam isso também. Só que os outros 2 falaram primeiro. Mas Jesus viu o mesmo problema nos 12. Né? Nos 12. Agora... Eu vou buscar meu carregador rapidinho que está acabando a bateria também. Vai lá. Agora, a gente vai olhar lá em Marcos, virem uma pagininha, Marcos capítulo 9. Olha lá. Marcos 9, 33 e 34. 33 e 34. Ainda uma situação aí entre os apóstolos. Olha lá. Vou ler o 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrias pelo caminho? Né? Jesus ouviu lá, né? Marcos capítulo 9, versículo 33 e 34, que eles estavam andando pelo caminho e eles discutindo.
Vocês acham que Jesus não sabia do que eles estavam discutindo? Claro que sabia, mas Jesus perguntou, né? Vamos ver se eles vão falar. Mas eles, né, olha a resposta deles para a pergunta de Jesus. Mas eles guardaram silêncio. Ó. Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Olha só. Eles estavam discutindo, imagina, né? Aí agora isso aqui é só a imaginação aqui da Cláudia, não está escrito aqui na Bíblia, né? Pedro, olha só, vocês têm visto, né, que eu falo as coisas, não sei o quê, Jesus manda eu fazer isso, fazer aquilo, eu sou melhor. Não, mas olha só, você é um desbocado, você fala a primeira coisa que te vem na boca, mas olha, é João, eu acho que é João que é o maior aqui, que Jesus gosta mais. Não, é Judas. Judas é que ele que carrega o dinheiro, meu filho. Quem tem o dinheiro está com tudo. Né? Pensa a discussão deles. Aí Mateus podia, tudo bem, Judas, você pode estar carregando dinheiro agora, mas você já esqueceu que eu era coletor de impostos? Eu era muito rico e eu tinha dinheiro de todo mundo na mão. Enfim. E Jesus sabia, né, que eles estavam discutindo sobre quem era o maior. Olha que sentimento, sem inveja, né? Olha, agora vamos ver lá em Lucas 22. Lucas 22, versículo 24. Ai, meu Deus, está falando que está faltando 10 minutos para acabar, eu não acredito. Eu tenho um monte de coisa para falar. Vamos ver. Lucas 22, versículo 24. Olha só, também entre os discípulos. Isso aí, gente, foi logo depois da última ceia, da última Páscoa. Jesus estava pronto para terminar tudo que ele veio fazer, tudo se concluir. E ele achou, bom, agora os meus discípulos estão preparados. Olha só o que acontece. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Pensa. Não aprenderam, né? Então, quando a gente abriga inveja no coração, é porque nós demonstramos muita ingratidão. Então, o antídoto para a inveja é a gratidão. Né? Ser grata pelo que Deus nos deu. Ao invés de ficarmos olhando o que a outra tem, que eu não tenho, você é grata pelo que você tem. Né? E agora nós vamos para o último item aí desse catálogo de vícios, né? O quinto item, que é maledicência. Então, maledicência é falar mal, é fruto da inveja no coração. Então, quando você tem a inveja, vê que tudo é uma cadeia. Você, o que fala? Você fala mal. Você fala mal, normalmente, quando a vítima, né, não está por perto, não está ali, né, presente para se defender. Então, aqui na minha diz críticas injustas. Exatamente. É bem isso. Falar mal, falatório maldoso a respeito da vida alheia, né? É fazer da sua língua uma espada afiada para ferir, um fogo mortífero para destruir, um veneno letal para matar. Então, essa maledicência aí não é só desejar o mal contra o próximo, mas é afligi-lo, é atormentá-lo com a língua. É você ficar ali falando, né, para ferir mesmo. E às vezes tem pessoas que falam alto para o outro ouvir, porque você quer ferir mesmo. Quer ferir. Vamos ver lá em Tiago. Tiago é um livro fantástico, né? Somente para falar sobre a língua, no capítulo 3. Eu não vou ler. Vocês depois podem recordar, né, que a gente já estudou. Nós já estudamos isso, né? É verdade.
Então, depois vocês podem recordar do versículo 1 até o 12, né? Fala sobre a língua. Eu vou ler agora o 6. Olha só o que ele fala sobre a língua. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da resistência humana, como também é imposta ela mesma em chamas pelo inferno. Gente, isso aí é muito preocupante. Que as nossas palavras, né, a nossa língua, a gente fala muitas vezes, a gente é atiçada, a gente é induzida, né, pelo inferno, né? Olha lá o versículo 9. Com ela, né, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, né? Então é isso, esse é o erro, né? Ali depois, se vocês virarem no capítulo 4 de Tiago ainda, versículo 11 e 12, Tiago de novo fala assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Né? Então, Pedro aí, na verdade, ele não está falando para a gente lutar contra esses pecados, mas ele fala para nós nos livrarmos desse pecado. Por isso que ele fala, portanto, deixando, despojando, arrancando. Não, ele fala, portanto, lutando contra os pecados. Não, não é lutar. É arrancar. É tirar. Né? Na verdade, eu queria agora falar sobre um outro assunto, né? Fazer meio que um parêntese, né? Como que a gente consegue ver por quê, né? Como é que é possível a gente encontrar maledicência, né? Malícia, maldade dentro da igreja, né? Porque se a princípio nós somos o corpo de Cristo e o corpo de Cristo é formado por pessoas que nasceram de novo, regeneradas, né? Que têm a vida purificada pela palavra, pela obediência à palavra, a gente não devia ter mais esse tipo de coisa dentro da igreja, né? Mas infelizmente a gente tem. Então eu não sei se vai dar tempo da gente terminar aqui esse assunto, né? Como que a maledicência pode existir na igreja, né? Então, eu vou parar aqui porque está faltando 3 minutos e meio e esse é um assunto, assim, ele é pesado, né? Ele é pesado porque e é difícil porque eu ponho o dedo em mim mesma, né? Em mim mesma, né? E aí eu queria conversar algumas coisas, né? Como que a gente deixa isso acontecer? Por que isso acontece? Porque tem tanta fofoca, mexerico, difamação, calúnia, né? Maledicência, que são primas, né? Essas palavras que eu falei são primas da maledicência, né? Calúnia, mexerico, fofoca, tudo é primo. E a gente vai ver por que isso acontece, né? Então, eu vou dar uma pausa aqui, faltam 2 minutos e 40. Se vocês quiserem fazer alguma observação, algum questionamento. Eu não tenho observação não, Cláudia, só que verdadeiramente, nossa, muito bom esse estudo aí, me edificou bastante. É difícil, né? Difícil, mas é necessário, né? É muito necessário. Né? Porque, como eu falei, a gente precisa muito da graça do Espírito Santo para nos purificar, para nos dar um coração novo mesmo. Aliás, nós temos um coração novo, só que aquela nossa
carne, aquela nossa coisa interna lá fica brigando. Então a gente precisa orar sempre, né? Pedir para Deus criar em nós um coração novo, colocar em nós um espírito novo, né? Para a gente não pisar na bola. A gente vai pisar, né? E é bom que quando a gente pisa na bola, não que é bom, né? Mas quando a gente pisa na bola, que a gente se dá conta que a gente não é nada, né? A gente fica humilhado, não é verdade? Quando a gente vê que o preocupante é quando a gente não percebe, né, Cláudia? Se a gente percebe, se a gente sabe, se a gente fica chateado, isso não é ruim, né? Mas é uma vergonha, né? É vergonhoso, mas não é ruim, porque você sabe que naquilo você precisa melhorar, você precisa, né, se santificar. O difícil é quando você não percebe, passa batido naquilo e segue adiante. Pisando nos outros, né? Então, não vai dar nem quase tempo da gente fazer a oração, porque falta menos de 1 minuto, mas então eu vou orar para que Deus dê discernimento para nós, né? Para a gente poder reconhecer, que a gente possa pedir para Ele um coração novo, um coração puro, né? Que o Espírito Santo realmente possa mostrar, abrir os nossos olhos, né? Para a gente ver se a gente está fazendo alguma coisa que desagrada a Deus e pedir, né? Para Ele nos modificar, para Ele tratar conosco, né? Para a gente poder, com isso, amar os irmãos, né? Porque se a gente ama, a gente não vai caluniar, a gente não vai falar mal de ninguém, a gente não vai ter inveja, a gente não vai